Ele ou não? Sim. Mas o que ele fez? Ele achou que o pecado dele era tão grande, ele foi lá e se enforcou. Tá? Então, tá vendo? O que é o pecado contra o Espírito Santo? É isso, é quando eu me fecho de um jeito à misericórdia de Deus. Livremente eu me fecho. A história do Padre Pio é maravilhosa. O Padre Pio, quando foi confessar o pai dele, né? O pai dele chegou uma vez para o Padre Pio e falou assim para ele, Francesco, né? Como chamava, né? Porque o nome dele é Francisco, né? Francesco Forgione. Ele chegou para o Padre Pio e falou assim, Francesco, eu quero dinheiro para voltar para casa, eu quero ver Pietreutina pelo menos uma última vez, porque o Padre Pio estava em São Giovanni Rotondo, né, que ele ficava, eu quero ir para Pietreutina pelo menos uma vez. E daí o Padre Pio falou, mas pai, eu não tenho dinheiro. Daí o pai dele falou, mas como que você não tem? Você está construindo esse hospital aí, louco de grande? Ele falou, mas a doação do dinheiro é para o hospital, não é para mim. Né? E daí veja a tribulação que os santos sofrem, né, gente? Aí o pai do Padre Pio começa a falar assim, que filho ingrato que você é, né? Que filho ingrato que você é, eu me sacrifiquei tanto por você. E ele tem um desmaio ali na frente do Padre Pio, ele vai ser internado, o pai do Padre Pio. E quando o pai do Padre Pio estava na cama, o Padre Pio chega para ele e fala, pai, é preciso você confessar. Você precisa confessar. E o pai dele fica triste assim, né? E o Padre Pio começa a falar, então pai, vamos fazer assim o seguinte, você conta os teus, você só diz, perdoa-me, Senhor. E daí você concorda, pai dele? O pai dele fez assim com a cabeça que concordava. E o Padre Pio começou a falar assim para ele, Senhor, rezando no lugar do pai dele, né? Senhor, perdoa-me aquela vez que eu fui trabalhar na América e eu traí a mamãe. Eu tive um caso, uma outra família, você me perdoa? Ele estranha o olhão, né, o pai dele, Francesco, como você sabe disso? Né? Aí o Padre Pio diz para ele, pai, só diga, perdoa-me, Senhor. E o Padre Pio vai assim, gente, falando os pecados, até os pecados graves, até ele dar a absolvição. E o pai dele, provavelmente por isso, tenha herdado a vida eterna. Mas veja, Deus concedeu uma graça ao pai do Padre Pio, a graça da vida eterna, mas usou de um dom especial ali do Padre Pio, da palavra de ciência, para que porque se não fosse isso, o pai do Padre Pio, ele não se abriria a graça, ele ficaria fechado. Se ele ficasse fechado, é o pecado contra o Espírito Santo, tá? Então eu sempre falo assim, né? Eu falei lá pro pessoal da minha família, já da minha casa, a mãe não gosta muito quando eu falo isso, mas eu falei assim, né? Se vocês ficarem sabendo que um dia me der uma doença, que eu vou morrer, eu quero saber que eu vou morrer. Por quê? Porque ninguém de nós aqui vai ficar para semente, né? Assim, eu quero saber que eu vou morrer, porque eu quero me preparar, porque o momento mais importante da minha existência será o meu julgamento individual. Ou seja, o dia da minha morte, quando eu me apresentar diante de Deus, eu quero estar com as vestes limpas, tá? Isso eu acho, porque dali, meus amigos, é céu, sabe? Mas até ali eu tenho que fazer essa escolha por Deus. Não é fácil, e que Deus permita que todos nós aqui, né, alcancemos a salvação. E não vai ser com nossas forças, tá? Vai ser com o auxílio da graça. Se a gente não tiver auxílio da graça, esqueça. Ninguém consegue se salvar. Muito bem, vamos lá. Então, pecado contra o Espírito Santo também. Pessoal, o que são também, vamos lá, já caminhando aqui mais para o final, finalmente, o que são os chamados pecados capitais? Pecado capital, gente, lá no catecismo, referência aqui, parágrafo 1866, tá? Perceba que é tudo perto aqui o catecismo, gente, tá bom? Diz lá,
O que são chamados pecados capitais, gente? São pecados que geram outros pecados, outros vícios. Eles são oposições às virtudes, tá? Por exemplo, né, quais são os 7 pecados capitais? O orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a impureza, a gula e a preguiça. Tá? Por que eles geram outro pecado? Vamos dizer assim, eu estou com preguiça, né? E, gente, tá? Preguiça tem que ser combatida, ok? São Felipe Neri diz assim: não vos deixeis enganar, o céu não foi feito para os preguiçosos. São Felipe Neri, tá? Então, assim, tem que combater a preguiça. Olha lá, tá meio, né? Preguiça é diferente de cansaço, né? Tá? A gente tem que saber diferenciar uma coisa de outra ali, ok? Mas aquela má vontade, né? Aquela assídia, aquela mornidão ali. Tá chovendo bastante, né? Hoje, domingo, aqui em casa, né? Faz um foguinho lá perto no fogão de lenha, coloca uns pinhãozinhos ali em cima, e você não foi na missa, né? Mas eu não vou na missa hoje porque Deus me entende. Tá um frio. Meu irmão, deixa de ser preguiçoso. Você vai cometer um pecado mortal por causa da preguiça. Tá vendo como o pecado capital pode gerar outro pecado? Eu lembro aquele frio que deu ano passado, né? Aquela semana fria que fez temperatura negativa aqui em Prudentópolis. Uma vez foi assim liberado a volta aos eventos, assim, então a gente pôde voltar nos abastecimentos. E bem naquela semana fez um frio negativo, gente. E eu lembro assim da equipe de serviço, né, rezando. Nós rezando na igreja ali, gente. Todo mundo tremendo, né? Aquilo ali parecia que estava no freezer ali, mas assim, como foi bom ver o povo ali lutando contra a preguiça, sabe? Não julgo quem não pôde vir, mas os que puderam vir enfrentar o frio, gente, é uma virtude. Você está criando ali contra a questão da preguiça, você está criando força, você está se fortalecendo, tá? O nosso povo hoje, gente, é um povo que não tem fortaleza, né? É um povo que não dá para falar nada, né? Tudo dodói, né? Você fala qualquer coisa, isso aqui me ofendeu, tarará. Claro, você não pode ser grosseiro com as pessoas, mas hoje você não pode falar uma coisa para o outro que já qualquer coisa ofende. Você não pode falar a verdade que ofende, né? Bem, nós já vamos comentar sobre isso. Então assim, gente, né? Então a questão do pecado da gula ali, mesma coisa, né? Eu abuso ali na alimentação, aquilo ali vai prejudicar minha oração depois, se eu for rezar, porque eu não vou me concentrar direito, né? Eu vou estar com o corpo pesado, né? Assim, o estômago pesado, o sangue aqui tudo circulando para ajudar na digestão, né? E deixo de rezar melhor. A questão assim da ira, né? Ou seja, a ira, se eu não controlo a ira, meus irmãos, meu Deus do céu, eu posso ofender o irmão, eu posso ofender a Deus, eu posso bater em alguém, eu posso matar alguém. Tá vendo como o pecado capital, ele pode gerar outros pecados? É nesse sentido, tá? E pode gerar o vício. E também, meus irmãos, eu queria citar aqui com vocês os pecados que bradam o céu. Já ouviram falar desses pecados? São pecados que são citados lá no Antigo Testamento. Mas eu, quando estava lendo aqui, eu pensei, não, isso aqui o pessoal precisa saber, né? Quando eu estava dando uma olhadinha para a pregação, para o ensino de hoje, o que são os pecados que bradam o céu? Então está lá no Catecismo, parágrafo 1867. Acho que nem precisa anotar, né, mãe? Porque é a sequência aqui, gente. Quem for ler lá, se alguém quiser ler o Catecismo, essa parte, gente, pega lá desde o 1846 e vai até o 1876, tá? Ali está falando sobre o pecado, sobre tudo isso que eu estou colocando, e tem mais coisas ainda. O que são pecados que bradam o céu, gente? Então, existem na Bíblia algumas listas de pecados que bradam o céu. A primeira delas, o que é, gente? Que nós vemos o sangue de Abel, a pessoa que é assassinada. Quando Deus chega para Caim e diz a Caim: onde está teu irmão?
Caim responde: agora por acaso eu sou guarda do meu irmão? E Deus diz para ele: o sangue do teu irmão chegou até o céu. Em questão de brado, ou seja, Deus escuta a oração da pessoa que sofre a interrupção da vida no momento do assassinato. Sangue que brada o céu, né? Quem pela espada ferir, pela espada será ferido, diz a palavra de Deus. Sabe? Toma cuidado com a questão do uso excessivo da violência, ok? Só não é pecado a gente matar uma pessoa em questão de legítima defesa. Tá? Por exemplo, uma pessoa vem querendo me assaltar e quer me matar porque eu não tenho nada. Eu tenho que lutar pela minha vida, porque eu tenho uma família para sustentar, sabe? Então aí não se configura pecado. Mas assim, gente, por motivo torpe, como a gente vê hoje, é pecado grave. Então, primeiro. O segundo, pecado dos sodomitas. O que é o pecado dos sodomitas, gente? É a libertinagem sexual, tá? Libertinagem sexual em todos os sentidos. Você usar do sexo do jeito que o sexo não foi feito para ser feito. Aonde que Deus colocou o sexo para ser realizado? Dentro do sacramento do matrimônio. Aberto à vida. Tá? É dessa forma. Então, todas essas outras, gente, essas abominações que existem hoje na questão da vida sexual, sexo oral, sexo anal, esses troços, gente, isso tudo é pecado grave. Isso brada o céu. Isso brada o céu. Tá? Pecado grave. Aqui, outro pecado que brada o céu: o clamor do povo oprimido no Egito. Ou seja, aquele povo, né, quando Moisés chega diante da sarça ardente, né, Deus fala para Moisés: escutei o clamor do meu povo que está no Egito. Ouvi o clamor do meu povo que está no Egito. Ou seja, aquele povo que estava lá sofrendo da perca da liberdade e da perca do direito à propriedade. Que a vida deles era trabalhar sem ter nada em troca. Eu ouvi o clamor do meu povo. Tá? Esse aqui, outro pecado, gente. A queixa do estrangeiro, da viúva e do órfão. Essa passagem, gente, se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 22, do 20 ao 22. Êxodo 22... versículo 20 ao 22. A queixa do estrangeiro, da viúva e do órfão. Gente, a viúva e o órfão, na antiguidade, eles eram totalmente desamparados. Totalmente desamparados. Tanto que a lei em Israel era assim, gente. Ou seja, não tinha esse negócio de assistência social que tem hoje. De INSS, não tinha nada disso. Tá? Então, as viúvas, elas viviam basicamente de caridade. Os órfãos também, porque se morria o pai, a casa perdia todo o sustento, tanto que a mulher que ficava viúva, ela iria se tornar uma esposa do seu outro irmão, para a mulher não ficar desamparada. E o órfão, gente, também, né? Ou seja, ali na perda do pai, ou seja, ele não ter as coisas. A queixa do estrangeiro. Meus irmãos, que triste, né, a gente vendo essa situação da Ucrânia agora, mas saber que existiram tantas situações assim na história. Né, uma das famílias que veio da Ucrânia aqui, por exemplo, para Prudentópolis, que está estudando num determinado colégio, está estudando um irmão, mas o outro, ele se perdeu no meio da fuga. Está aqui em Prudentópolis. É triste isso, né? O estrangeiro, acolha bem o estrangeiro. O que esse povo está passando? Deixar tudo, deixar casa, deixar país, se perder da família. Olha como isso é grave, gente. Ou seja, Deus escuta o clamor desse povo. Deus escuta o clamor desse povo. E outra coisa, gente, a injustiça contra o assalariado. Essa passagem está em Deuteronômio 24, 14 e 15. A injustiça contra o assalariado.
A pessoa ela tem o salário dela lá, foi contratado um salário para ela trabalhar. O patrão não paga, a pessoa vive daquele salário que é pouco. E a gente sabe como é difícil isso no Brasil. A pessoa se queixa diante de Deus, o assalariado: eu não queria ser esse patrão. Eu não queria ser. Deuteronômio 24, 14 e 15. Então, gente, a justiça contra o assalariado. Se você tem uma pessoa que fez um serviço para você, que é uma pessoa pobre, que precisa do dinheiro, pague ela, não deixe de pagar. Porque se ela clamar a Deus, Deus vai ouvir algo contra você. É grave, gente, é sério isso. Tá? Pessoal, eu vou pegar aqui, eu vou passar também aqui para vocês, antes de fazer o exame de consciência, eu vou pegar aqui algumas passagens, algumas listas de pecado, que São Paulo é muito claro, que ele fala assim: olha, quem cometer isso não herdará o reino dos céus. Então vamos lá rapidinho, vamos numa ordem aqui, vamos pegar Gálatas 5, do 19 ao 21. Essas três passagens que eu vou passar para vocês são passagens claras da Bíblia, gente, que fala assim, ó: quem cometer isso não herdará o reino dos céus. Claro que a gente tem que colocar a misericórdia de Deus acima de tudo, a justiça de Deus, e assim, o julgamento de Deus é perfeito, gente, não cabe a nós julgar, tá? Gálatas 5, do 19 ao 21. Bíblia Ave Maria, página 1497. Diz assim: ora, as obras da carne são estas: fornicação. O que é fornicação? É sexo fora do matrimônio, tá? Quando duas pessoas não são casadas e cometem o ato sexual, esse é o pecado da fornicação. Quando uma das pessoas é casada, que ela tem o sacramento do matrimônio, e ela comete o pecado do ato sexual com uma outra pessoa, eles cometem o adultério. Tanto que é casado, quanto que não é casado comete adultério. Só tem essa... Mas os dois são pecados graves, mas olha o que diz São Paulo. As obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem, que é o abuso da nossa liberdade, idolatria. O que é idolatria, gente? Eu venerar deuses falsos. Eu vou colocar a minha fé, por exemplo, no horóscopo, né? Gente, é pecado, é uma idolatria. Ou seja, o horóscopo é muito vago, né? Eu coloco a minha fé, por exemplo, desculpe falar aqui, mas falar assim diretamente, eu coloco minha fé lá no Buda. Buda não é Deus. Jesus Cristo é Deus. Coloco minha fé em Maomé. Maomé não é Deus. Eu coloco minha fé na superstição, né? As coisas vão dar certo para mim porque eu vou usar a meia que eu usei aquele dia lá, naquela coisa, eu vou usar a mesma meia. Porque lógico tem isso, né? Não vou nem lavar a meia. Aí já tem outro nome, além de superstição é porquice, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas, sabe? Então, idolatria, superstição, ó, já está na sequência, né? Inimizades, tá? Aquilo que Jesus Cristo disse: amai vossos inimigos. Então, inimizades, procurar não ter inimigo. Brigas. Gente, as novelas, o que as novelas ensinam a fazer barraco, meu Deus do céu, né? É uma coisa terrível. Ciúmes, tá? Tem gente que é doente de ciúme, né? Ou seja, é uma falta de confiança na outra pessoa. Ciúme de tudo, ódio, ambição. Ambição assim, eu quero tudo para mim. Eu quero ser maior do que todos, né? Cuide que o diabo caiu bem por causa disso. O diabo está no mais profundo do inferno por causa do seu orgulho.
ok? Discórdias, partidos, inveja. Ah, por que Deus dá para aquela pessoa tudo isso e para mim não dá nada? Meu irmão, um dia nós vamos saber por quê. Mas se Deus está permitindo você viver o que você está vivendo, tenha fé que isso é para a tua salvação. Ok? Me perdi aqui, desculpe. Tá, bebedeiras, obrigado, pai. Bebedeira, a questão do vício, né, gente? Ou seja, eu não consegui me conter, me controlar. Orgias e outras coisas semelhantes. Olhe como São Paulo conclui, gente. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Está muito claro, tá? Existe uma outra palavra, gente, semelhante a essa. Vou pedir só para vocês anotarem. E daí mas nós não vamos pegá-la. Existe uma outra passagem semelhante a essa, gente, que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11. Aliás, vamos pegar, né? Vamos lá. Primeira Coríntios 6, do 9 ao 11. Ó, Bíblia Ave Maria, página 1470, diz assim: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Ó, os injustos não possuirão o reino, tá? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, ok? Quem adora Deus falso, nem os adúlteros, quem trai a esposa ou o esposo, e quem com ele comete nem os efeminados. Efeminados aqui, gente, é no sentido de quem tem a tendência homossexual e pratica o homossexualismo, tá? Sobre os homossexuais, gente, a igreja ela é bem clara, assim, no próprio catecismo traz isso. Qual é o posicionamento da igreja? Para o homossexual, se ele tem essa tendência, que ele ofereça essa tendência dele, que ele mortifique, que ele não cometa o pecado, mas ele pode vir para a igreja, ele pode, se ele não estiver vivendo o homossexualismo dele com relações, tal, tudo isso, ele pode comungar, ter uma vida normal dentro da igreja, tá? Mas isso é muita injustiça para com o homossexual. Gente, a gente não sabe as coisas que Deus faz. Eu, como casado, eu não posso trair a minha esposa. Mas eu estou apaixonado por aquela outra lá, quero dar uma bicuda na minha esposa. Eu não posso fazer isso. Está entendendo? Então, eu também tenho uma restrição, tá? Todos nós temos restrições nesse campo, ok? Então, só para comentar, né? Nem os devassos, ok? Seguindo lá, a devassidão, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, aqueles que falam mal de Deus, da igreja, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Veja, não sou eu que estou falando isso, gente. Isso aqui está na palavra de Deus. E que Deus nos livre de nunca cair em nenhum tipo de pecado desse jeito, tá? Eu acho que essas duas listas já tá bom, né? Tem mais uma lista em Romanos 1 lá, gente, depois no final do capítulo 1 de Romanos. Não é bem uma lista assim, mas São Paulo vai falando de todo o pecado que tem no mundo. Ele vai falando do problema, do pecado que gera outro. E no final do primeiro capítulo da carta aos Romanos. Gente, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte. Quero convidar você primeiramente a ficar em pé um pouquinho. Vamos dar uma esticada Dá uma espreguiçada aí. Pedir pro André, pode fazer um fundo para nós?
Gente, nós vamos fazer agora, eu queria assim, eu quero deixar você bem à vontade. Eu sei que é meio de vez em quando, talvez o que eu vou falar possa ser constrangedor. Mas assim, nós vamos fazer agora um exame de consciência. Pessoal, esse exame de consciência está nesse livrinho aqui chamado Orações de Poder. Não sei se vocês conhecem. Esse livro aqui é do tempo bem no começo da renovação, anos 90, né? Mas assim, ele tem um exame de consciência muito bom aqui. Claro, a gente encontra outros exames de consciência. Eu vou deixar você bem à vontade. Se você na internet encontra também bons exames de consciência. E exame de consciência para confissão só tem católico, não tem outro, porque né, confissão só tem na nossa igreja, na igreja ortodoxa também, mas aqui para o Brasil é o católico mesmo. Mas assim, irmãos, se você quiser, vai analisando a tua vida diante daquilo que eu vou perguntando aqui. Se você quiser anotar alguma coisa que foi pecado, você pode anotar. Você pode fazer um exame de consciência deles, anotar tudo e chegar diante do padre para fazer uma confissão de vida inteira e ler tudo isso. O último que eu fiz, meus irmãos, assim, eu fiz uma confissão de vida inteira, eu não sei, acho que eu escrevi 4 folhas de caderno grande. Assim, eu já tinha confessado pecados que já tinha confessado antes. Ele não é preciso. Eu quis fazer. O padre também aceitou, então. Mas assim, meus irmãos, não tenha vergonha de chegar diante do padre e dizer todos os teus pecados. Se você tem pecado grave, você precisa confessar. Você precisa. A confissão, sabe o que vai acontecer na confissão? A prática da parábola do filho pródigo. Você, o filho que foi comer lavagem de porco no meio do pecado, voltando para os braços amorosos do Pai. É isso que vai acontecer. É isso. Deus vai te receber e dizer, fazer uma festa no céu. Meu filho voltou. Ele estava morto e reviveu. É isso que vai acontecer, irmão. Que o Espírito Santo seja derramado sobre nós agora, para que nós tenhamos a nossa mente e o nosso coração iluminados, para que possamos, através do combate espiritual, sermos guiados ao céu. Exame de consciência, primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Se você cansar e quiser sentar, fique à vontade, meu irmão, tá? Assim, se você quiser ficar de pé, fique. Se você quiser sentar, senta. Não se prenda. Aqui não é rito o que nós estamos fazendo, tá? É uma oração, você fique à vontade. Meu irmão, você duvidou da existência de Deus? Você acreditou apenas em um ser supremo? Você renegou ou abandonou a sua fé? Você pensou ou afirmou que todas as religiões são boas? Você procurou aprender sobre a religião católica? Você reza todos os dias? Você leu livros ou revistas imorais, escritos ou jornais contrários à fé e aos bons costumes? Você conservou esses escritos consigo? Você emprestou a outros? Você assistiu a programas de TV, cinema, internet, contrários à fé e aos bons costumes? Você zombou da religião ou dos seus ministros, dos padres, dos consagrados? Você desconfiou da misericórdia de Deus? Você queixou-se da providência de Deus nas doenças, na pobreza, nos sofrimentos? Você deixou de fazer por muito tempo os atos de fé, de esperança e de amor? Você zombou das coisas santas? Você se revoltou contra Deus?
Você frequentou reuniões, cultos ou organizações contrárias à sua fé, como espiritismo, umbanda, quimbanda, jorei, saravá, batuque, maçonaria, curandeirismo, seixonoye, cartomantes, magia, feiticeiros, benzedeiros, adivinhos. Você tem portado orações supersticiosas, agouros, amuletos, figurinhas. Você lidou com despachos, acreditou em horóscopo, usou o horóscopo, fez curso de controle mental ou desenvolvimento mental e emocional ou meditação transcendental. Talvez não tenha participado diretamente dessas reuniões, cultos ou organizações contrários à fé, mas deles participaram seus pais, parentes e outras pessoas que talvez comprometeram você indiretamente. Talvez tenha ido apenas por estudo e curiosidade, contudo ficou comprometido. Você colocou as coisas do mundo, tais como riqueza, prazer, poder, fama, os seus conhecimentos acima de Deus. Você adorou a Satanás, invocou a Satanás, evocou o espírito dos mortos, acreditou na reencarnação. Segundo mandamento: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Pronunciei o nome de Deus dizendo palavras irreverentes, roguei praga contra Deus, ofendi a Deus com palavras, recusei o auxílio de Deus, desconfiei de Deus, pronunciei o nome dos santos sem respeito, blasfemei contra Deus, contra Nossa Senhora, contra os santos, contra a igreja, contra os sacramentos, jurei falso ou sem necessidade, prometi coisas ruins com o juramento, tenho deixado de cumprir promessas que fiz, falei das coisas santas sem respeito. Terceiro mandamento: guardarás o domingo e dias santos de preceito. Participei da missa inteira aos domingos e dias santos. Cheguei tarde por minha própria culpa. Fui irreverente na igreja, rindo e conversando inutilmente. Tenho trabalhado aos domingos e dias santos sem necessidade. Aproveitei esses dias para rezar mais e passar mais tempo com a minha família. Obriguei outros a trabalharem sem justa causa em dia santo. Quarto mandamento: honrarás pai e mãe. Fui mal criado com meus pais e superiores, entristeci-os gravemente, desejei-lhes mal, desobedeci-lhes em coisas importantes, zombei de pessoas pobres, idosas, aleijadas, tive vergonha dos meus pais, neguei-lhes minha ajuda e assistência, sobretudo se velhos ou doentes. Eu amo os meus pais, eu honro os meus pais, eu os perdoo, eu rezo por eles. Quinto mandamento: não matarás. Expus-me ao perigo de vida sem necessidade, tentei suicídio, fui imoderado no comer e beber, embriaguei-me, usei tóxicos, drogas, injuriei os outros, deixei de ajudar o próximo em suas necessidades espirituais ou materiais, briguei, alimentei pensamentos ou desejos de vingança, tive raiva ou ódio do meu próximo, desejei-lhe algum mal, desejei-lhe a morte, conservei alguma inimizade, denunciei alguém injustamente à autoridade para tirar proveito próprio, pus em perigo a vida corporal ou espiritual de outros com palavras, omissões, atitudes exageradas,
Fui ousado na direção do carro? Convidei alguém para o pecado? Disse palavras injuriosas para o meu próximo? Espanquei alguém? Feri alguém? Matei alguém? Mandei ou aconselhei a matar? Aconselhei ou provoquei aborto? Fiquei triste com o bem do próximo? Dei mau exemplo? 6º e 9º mandamento: não pecarás contra a castidade, não cobiçarás a mulher do próximo. Faltei ao pudor? Despi-me diante dos outros? Cometi pecados impuros comigo mesmo, como a masturbação, com outros, com animais. Provoquei tentações ou desejos impuros por más leituras, toques, cinemas, bailes licenciosos, trajes indecentes. Contei piadas imorais, procurei ocasiões para pecar. Eu rezo pedindo a Deus a força para ser casto. Tive relações fora no matrimônio, liberdades no namoro. Defendi a promiscuidade e relações pré-matrimoniais. Defendi o divórcio, o aborto. Desejei adultério. Pratiquei adultério. 7º e 10º mandamentos: não furtarás, não cobiçarás as coisas alheias. Tenho furtado alguma coisa dos outros? Tenho furtado o dinheiro dos meus pais? Cobicei as coisas alheias? Aceitei ou comprei as coisas furtadas tendo conhecimento disso? Fiquei com coisas achadas sem procurar o dono? Planejei algum furto? Causei prejuízo de propósito ou por negligência? Paguei as minhas dívidas? Procurei reparar os danos causados? Abusei da alta de preços? Cobrei juros excessivos? Enganei o próximo nas compras e vendas? Apelei injustamente para as leis trabalhistas para obter indenizações indevidas? Desperdicei tempo no trabalho? Retive coisas que deveria ter dado ao próximo? A devolução faz parte do perdão dos pecados. 8º mandamento: não levantarás falso testemunho. Menti. Falei mal dos outros. Difamei. Caluniei. Fiz juízos falsos e temerários. Semeei discórdia e inimizade na família. Provoquei inimizades políticas. Exagerei as faltas dos outros. Dei falso testemunho contra o próximo. Sou critiqueiro, fofoqueiro, mexeriqueiro. Não controlo minha língua. Gosto de ouvir falar mal dos outros. Reparei o mal que fiz com calúnias e mexericos. A reparação também faz parte do perdão do pecado. Mandamentos da igreja: deixei de confessar-me apenas uma vez por ano. Confessei-me sem contrição sincera e sem firme propósito de corrigir-me. Não cumpri a penitência imposta. Não fiz a comunhão pascal. Comunguei sabendo que estava em pecado grave. Faltei ao jejum prescrito. Comi carne nos dias de abstinência. Ajudei a igreja. Participei com interesse da vida paroquial. Rezei pela igreja. Engajei-me como apóstolo pelo exemplo e pela participação também financeira. Obedeci às justas leis do Estado. Aproveitei-me dos bens públicos ilicitamente. Usei mal ou desperdicei bens públicos. Soneguei impostos. Pecados capitais: o pecado contra o eu, pecado individual,
Eu sou o templo do Espírito Santo e feito à imagem e semelhança de Deus. Como vai o meu orgulho, a minha soberba, a minha autossuficiência, a minha vaidade, a minha necessidade de chamar atenção? Como vai a minha vida emocional? Eu me conheço como sou? Como vai o meu ativismo? O meu complexo de salvador do mundo, que sei tudo, opino sobre tudo? O pecado contra o nós, coletivo e social. O homem é um ser social, essencialmente voltado para o outro, o que implica em servir material, mental e espiritualmente. Qual tem sido a minha atitude em relações aos que têm salários insuficientes, à submoradia e à falta de moradia, ao desemprego e ao subemprego, aos que estão passando fome ou se alimentando mal, aos que passam frio por falta de vestuário adequado, aos doentes aos quais faltam remédios, atendimentos e hospitais, em relação ao analfabetismo, à educação? Como tenho vivido a pobreza evangélica? Tenho esbanjado com compras inúteis, como bebidas alcoólicas, comidas exageradas, roupas que exaltam apenas a minha vaidade? Tenho pregado Jesus Cristo ou divisões, lutas de classe, discórdias? Como vai a minha inveja, o meu ciúme, o meu ressentimento? Como vão as minhas amizades? Eu tenho amigos? Minha vida tem equilíbrio? Como vai a minha família? Os meus parentes, os meus vizinhos? O pecado contra o ter bens. Como está o dinheiro em minha vida? Como está o materialismo? Como estão os apegos às coisas materiais, o meu carro, a minha casa, o meu celular? Quero saber mais só para poder exaltar-me? O pecado contra a autopreservação, a autodefesa. Como vai a minha impaciência? Como vai a minha ira? O meu desejo desordenado de vingança? O meu ódio? A minha raiva? O pecado contra o alimentar-se? Como vai a gula em minha vida? Eu vivo somente em nível de prazer? Prazer de comida, prazer de bebida, de tóxicos, de drogas, de remédios, televisão, internet, música, cigarros, café, a minha gula intelectual em nível de prazer, a gula do saber para exaltar-me, o pecado contra o descansar. Como vai a minha preguiça? Como vai a minha omissão? Eu começo um trabalho e nunca consigo chegar ao fim? Como está o meu lazer? Como eu ocupo o meu tempo? O pecado contra o sexo? Como está a minha sexualidade? A minha imaginação? Como está o orgulho da carne? Tenho relacionamento errado? Sou permissivo? Fecha teus olhos, irmão. Repita essa oração comigo. Você pode olhar para a cruz ali em cima. Se você for olhar para algum lugar, olhe para a cruz. Se não, fique com os olhos fechados. Eu reforço o convite que foi feito semana passada. Se você precisa confessar, não demore. Vai o quanto antes. Se você precisar olhar para algum lugar, que seja para a cruz. Quanta coisa errada nós fazemos, irmãos. E aqui eu não estou acusando vocês, eu estou me incluindo junto. Quantas coisas erradas nós fazemos. Eu
tenho certeza disso que vou falar para vocês. Nós não merecemos um Deus que nos ame tanto assim. Não merecemos. Eu não mereço, não sei você, mas eu não mereço que Deus me ame tanto assim. Mas Ele me ama. Ele morreu na cruz por mim. Ele sofreu por mim. Ele foi ofendido pelo meu pecado. Ele foi flagelado pelo meu pecado. Ele foi coroado de espinhos pelo meu pecado. Ele teve as suas barbas arrancadas pelo meu pecado. Ele ficou nu na cruz pelo meu pecado. Ele foi escarrado pelo meu pecado. Ele foi estapeado pelo meu pecado. Ele suou sangue pelo meu pecado. Ele carregou uma cruz pelo meu pecado. Ele recebeu um cravo na mão direita pelo meu pecado. Ele recebeu um cravo nos 2 pés pelo meu pecado. Ele foi humilhado pelo meu pecado. Ele foi arrebentado pelo meu pecado. Ele virou carne viva pelo meu pecado. Ele me ama. Ele me ama, Ele te ama, sem nós merecermos nada disso. Reza assim, irmão. Repete comigo. Meu bom Jesus, crucificado por minha culpa, eu me arrependo de ter cometido pecado, pois ofendi a vós, que sois tão bom. Mereço ser castigado neste mundo e no outro,